Eduardo, um milionário do setor de tecnologia acostumado ao ritmo frenético da cidade grande e às decisões que movimentam milhões, embarca acidentalmente no voo errado e se vê forçado a permanecer neste lugar aparentemente insignificante. O que começa como um inconveniente irritante transforma-se em uma jornada inesperada quando ele conhece Clara, dona de uma pequena livraria e sonhadora incorrigível, que acredita no poder transformador da cultura. Enquanto Eduardo tenta desesperadamente voltar à sua vida de reuniões e negociações, algo começa a mudar dentro dele. As conversas com Clara, o ritmo mais lento da cidade e os valores simples dos moradores locais despertam questões que ele havia enterrado sob anos de ambição. Vale do Sossego guarda segredos e lições que poderão transformar não apenas o futuro da pequena comunidade, mas também o coração de um homem que havia esquecido como sentir. Uma história sobre redescoberta, conexões humanas e a coragem de questionar o caminho que escolhemos seguir. Eduardo Monteiro jamais imaginara que um simples erro pudesse revolucionar completamente sua existência. Naquela manhã cinzenta de outubro, enquanto atravessava os corredores envidraçados do Aeroporto Internacional de Guarulhos, sua mente processava números e estratégias com a velocidade de um supercomputador. O celular vibrava incessantemente contra seu ouvido enquanto Roberto, seu diretor financeiro, despejava dados sobre a aquisição da startup de inteligência artificial, que planejavam há meses. Eram números astronômicos, capazes de fazer qualquer pessoa comum perder o fôlego, mas para Eduardo, representavam apenas mais um dia na vida de um dos mais jovens e bem-sucedidos empresários do setor de tecnologia do país. Aos 42 anos, construíram um império digital que faturava centenas de milhões anualmente, empregava milhares de pessoas e ditava tendências no mercado latino-americano. O sucesso, entretanto, cobrava seu preço em solidão, noites mal dormidas e relacionamentos superficiais que não sobreviviam à sua obsessão pelo trabalho. A correria daquela manhã era ainda mais intensa que o habitual. A reunião em São Paulo definiria o futuro de sua empresa pelos próximos 5 anos, e cada detalhe precisava estar perfeitamente alinhado. Enquanto digitava freneticamente no laptop com uma mão e gesticulava com a outra para sua assistente Mariana, que tentava acompanhar seus passos largos, Eduardo mal prestou atenção quando o atendente do check-in mencionou o portão de embarque. Sua mente estava focada em gráficos de projeção, análises de mercado e na apresentação que ainda precisava revisar durante o voo. O embarque transcorreu no automático, seu corpo seguindo o fluxo de passageiros, enquanto sua consciência navegava por planilhas complexas e estratégias de negociação. Acomodou-se na poltrona da primeira classe, sem nem olhar pela janela, imediatamente abrindo o laptop e mergulhando novamente no trabalho que consumia cada segundo de sua existência. O voo transcorreu sem turbulências e Eduardo aproveitou cada minuto para polir sua apresentação, responder e-mails urgentes e coordenar remotamente 3 reuniões simultâneas através de mensagens. Estava tão absorto que nem percebeu que o tempo de voo fora consideravelmente menor que o esperado para o trajeto até São Paulo. Somente quando o comandante anunciou pelo sistema de som que pousavam no aeroporto municipal de Vale do Sossego, é que algo estalou em sua mente superocupada. Vale do Sossego. O nome não lhe dizia absolutamente nada. Com um pressentimento terrível crescendo no peito, Eduardo finalmente olhou pela janela e viu uma pista de pouso modesta cercada por montanhas verdes e uma cidadezinha que parecia saída de um cartão postal de décadas atrás. O pânico, uma sensação que não experimentava desde os primeiros anos como empreendedor, tomou conta de seu ser. A descoberta do erro foi um processo doloroso de negação, raiva e, finalmente, aceitação forçada. No pequeno aeroporto, que mais parecia uma rodoviária interiorana ampliada, Eduardo tentou desesperadamente encontrar uma solução. Seu celular oscilava entre um sinal fraquíssimo e a completa ausência de conexão. O Wi-Fi do aeroporto era uma piada cruel que mal permitia carregar uma página de texto. A única funcionária disponível, Dona Marta,
uma senhora de cabelos grisalhos presos num coque impecável e sorriso genuíno, explicou com paciência angelical que ele embarcara no voo errado. Havia 2 voos no mesmo horário, em portões adjacentes, e na pressa Eduardo tomara o caminho errado. O próximo voo para qualquer cidade grande só sairia na segunda-feira, dali a 3 dias. A reunião crucial, o negócio do século, anos de preparação. Tudo evaporava como névoa matinal. Eduardo passou pelos 5 estágios do luto em questão de minutos. Negou a realidade, argumentando que certamente haveria uma forma de sair dali. Enfureceu-se com a precariedade do aeroporto, com a incompetência do sistema, consigo mesmo por não prestar atenção. Tentou barganhar, oferecendo quantias absurdas por um voo fretado, um helicóptero, qualquer coisa que o tirasse daquele fim de mundo. A depressão veio quando percebeu que todo seu poder e dinheiro eram inúteis naquele momento. Por fim, uma aceitação amarga se instalou quando Dona Marta, imune a seu desespero, sugeriu gentilmente que aproveitasse para conhecer a cidade. Às vezes, disse ela com sabedoria milenar, a vida nos coloca exatamente onde precisamos estar, mesmo quando achamos que é o lugar errado. O táxi que o aguardava do lado de fora era uma relíquia automotiva que Eduardo julgava existir apenas em museus. Um Fusca azul celeste com flores artificiais no painel e um terço pendurado no retrovisor. Seu Joaquim, o motorista, era um senhor de bigode farto e sorriso fácil que não se deixou intimidar pelo mau humor evidente de seu passageiro. Durante o trajeto esburacado até o centro da cidade, ele tagarelou alegremente sobre a história de Vale do Sossego, os pontos turísticos que ninguém conhecia, as personalidades locais e suas excentricidades. Eduardo respondia com monossílabos, os olhos vidrados na tela do celular que insistia em mostrar, sem sinal. A cada solavanco, sentia-se mais distante de seu mundo high-tech e mais preso naquela realidade analógica que parecia existir numa dimensão paralela. A Pousada das Flores era uma construção colonial pintada de branco com janelas azuis coloniais, cercada por um jardim onde cada planta parecia ter sido cultivada com carinho individual. Dona Rosa, a proprietária, recebeu-o com a mesma cordialidade com que provavelmente recebia todos os hóspedes há décadas. O quarto era simples mas impecavelmente limpo, com móveis de madeira maciça, uma colcha de crochê feita à mão e uma janela que dava para a praça principal da cidade. Eduardo deixou a mala sobre a cama e contemplou a vista. Crianças brincando de pega-pega entre as árvores centenárias, casais de idosos conversando nos bancos de ferro fundido, o movimento preguiçoso de uma tarde que parecia não ter pressa de acabar. Tudo ali respirava uma temporalidade diferente, alheia à urgência que ditava cada segundo de sua vida na capital. A frustração o impeliu para a rua em busca de qualquer estabelecimento que oferecesse internet decente. Foi assim que, após perguntar a diversos moradores, que o olhavam com uma mistura de curiosidade e compaixão, chegou à livraria Palavras Cruzadas. O estabelecimento ocupava uma casa amarelo canário com detalhes em azul cobalto que se destacava na rua principal como um raio de sol entre nuvens. A vitrine exibia uma curadoria eclética de livros, desde clássicos da literatura até lançamentos contemporâneos, arranjados com um cuidado que revelava amor genuíno pelo objeto livro. Através do vidro, Eduardo vislumbrou estantes de madeira que iam do chão ao teto, poltronas convidativas estrategicamente posicionadas, e uma jovem que organizava volumes com a concentração de quem executa um ritual sagrado. Clara Mendonça tinha 28 anos e carregava em si uma mistura intrigante de juventude e sabedoria ancestral. Quando Eduardo entrou na livraria como um furacão, perguntando bruscamente sobre o Wi-Fi com a arrogância de quem está acostumado a ter todas as suas necessidades imediatamente atendidas, ela ergueu os olhos castanhos esverdeados e o estudou com uma calma desconcertante. Havia algo em seu olhar que ia além da simples avaliação, era como se ela pudesse ver através das camadas de sucesso e pressa, direto até o centro oco que Eduardo escondia até de si mesmo. Com uma voz melodiosa que carregava traços
do sotaque local. Ela explicou que a internet da cidade era temperamental, como o clima da serra, funcionando melhor nas primeiras horas da manhã. Ofereceu-se para deixá-lo usar o computador da loja no dia seguinte, se ele quisesse madrugar. Havia algo no modo como Clara se movia entre as estantes, como seus dedos acariciavam as lombadas dos livros, como seu rosto se iluminava ao falar sobre literatura, que fez Eduardo hesitar em sua saída abrupta. Ela não se impressionara com sua postura de executivo bem-sucedido, não se intimidara com sua impaciência, não tentara bajulá-lo ao descobrir quem ele era. Tratava-o simplesmente como mais um visitante em seu reino de papel e sonhos. Quando ele finalmente agradeceu secamente, é verdade, mas agradeceu e se virou para sair, Clara acrescentou com um sorriso enigmático: às vezes o universo nos desacelera para que possamos finalmente enxergar o caminho. Eduardo saiu da livraria com aquelas palavras ecoando em sua mente, perturbando a lógica cartesiana que governava sua existência. O jantar solitário no salão aconchegante da pousada foi uma experiência surreal. Dona Rosa serviu pessoalmente um banquete caseiro que incluía feijão tropeiro, couve refogada, costelinha de porco e um doce de leite que derretia na boca. Eduardo, acostumado a refeições apressadas em restaurantes premiados ou sanduíches devorados entre reuniões, encontrou-se saboreando cada garfada com uma atenção que não dedicava à comida há anos. Outros hóspedes, um casal de professores aposentados em lua de mel tardia e uma família com 3 crianças barulhentas, tentaram puxar conversa, mas ele manteve-se em seu isolamento autoimposto, a mente ainda tentando processar como salvaria o negócio à distância. A noite em Vale do Sossego tinha uma qualidade diferente. O silêncio não era a ausência de som, mas uma sinfonia sutil de grilos, vento nas folhas e o ocasional latido distante de um cão. Eduardo deitou-se na cama firme, o corpo exausto, mas a mente hiperativa. Pela primeira vez em anos, não havia e-mails urgentes para responder, relatórios para revisar, estratégias para elaborar. O vazio dessa ausência era aterrorizante. Levantou-se diversas vezes para checar o celular, esperando por um milagre tecnológico que restaurasse sua conexão com o mundo real. Mas Vale do Sossego permanecia uma ilha analógica num oceano digital, forçando-o a confrontar o silêncio e, pior, seus próprios pensamentos. O canto do galo às 5 da manhã foi um despertar brusco para alguém acostumado com despertadores digitais. Eduardo vestiu-se rapidamente, ansioso para chegar à livraria e tentar salvar o que restava de seu negócio. As ruas ainda escuras e úmidas de orvalho tinham uma beleza etérea que ele registrou inconscientemente enquanto caminhava apressado. A livraria já estava aberta, luz dourada derramando-se pela porta entreaberta. Clara estava lá, regando vasos de violetas e begônias na entrada, cantarolando uma melodia que Eduardo não reconheceu, mas que inexplicavelmente o acalmou. Madrugador, ela comentou com um sorriso que iluminava mais que o sol nascente. O computador está pronto nos fundos. Fiz café fresco, está na garrafa térmica ao lado. A simplicidade do gesto, a naturalidade com que ela o acolhia sem perguntas ou julgamentos, tocou algo profundo em Eduardo. O pequeno escritório nos fundos da livraria era um caos organizado de livros, papéis, cartazes de eventos literários e uma escrivaninha antiga, onde repousava um computador que já tinha dias melhores. Mas a internet, milagrosamente, funcionava com velocidade razoável naquele horário. As próximas 3 horas foram uma maratona frenética de e-mails, ligações por VoIP e reorganização remota de sua agenda. Eduardo conseguiu adiar a reunião crucial, delegou emergências para sua equipe e fez o controle de danos necessário. Mas algo curioso aconteceu. Pela primeira vez em anos, sentiu-se estranhamente aliviado por não estar fisicamente presente. Em cada crise, Mariana, Roberto e os outros demonstraram competência que ele nunca permitira que exercessem plenamente. A empresa não desmoronou em sua ausência de algumas horas. Essa revelação foi perturbadora e libertadora em igual medida. Durante esse tempo, Clara entrou e saiu do escritório diversas vezes, sempre discreta mas atenta.
Trazia café fresco quando a garrafa esfriava, biscoitos caseiros de polvilho que derretiam na boca, um copo de água quando percebeu que ele estava rouco de tanto falar. Nunca interrompia, mas sua presença era constante como um farol silencioso. Em determinado momento, entre uma ligação e outra, Eduardo a observou atendendo uma cliente idosa, ouvindo pacientemente sua indecisão entre dois romances, oferecendo sugestões com o conhecimento de quem realmente lera ambos os livros. Havia uma dignidade em seu trabalho, um propósito que transcendia a mera transação comercial. Quando finalmente terminou suas urgências digitais, o sol já estava alto e a livraria começava a receber seu fluxo matinal de clientes. Eduardo emergiu do escritório com a sensação de quem voltava de uma batalha. Clara estava no balcão, embrulhando livros em papel pardo e barbante para uma professora da escola local. Ao vê-lo, acenou para que esperasse. Quando ficaram a sós, ela o surpreendeu com uma pergunta. Conseguiu salvar o mundo? Havia humor em sua voz, mas também curiosidade genuína. Eduardo, pego desprevenido, riu uma risada real, não o riso social que usava em coquetéis de negócios. Aparentemente o mundo sobrevive sem mim por algumas horas, respondeu, surpreso com a própria honestidade. A conversa que se seguiu fluiu com naturalidade surpreendente. Clara preparou chá de capim santo colhido em seu próprio jardim, e eles se acomodaram nas poltronas perto da janela. Eduardo, que normalmente media cada palavra em função de seu impacto estratégico, encontrou-se falando abertamente sobre a pressão constante, a solidão no topo, o preço do sucesso que todos invejavam, mas poucos compreendiam. Clara ouvia com atenção total, ocasionalmente fazendo perguntas que o levavam a reflexões mais profundas. Não oferecia conselhos baratos nem julgamentos fáceis, apenas presença genuína e interesse autêntico. Em troca, ela compartilhou sua própria história. Crescera em Vale do Sossego, filha única de pais professores que cultivaram nela o amor pelos livros desde cedo. Conseguira uma bolsa para estudar letras na USP, onde se formou com louvor e recebeu ofertas tentadoras de editoras paulistanas. Mas quando sua avó Conceição, que mantivera a livraria por 50 anos, adoeceu, Clara não hesitou em voltar. Após a morte da avó, herdou não apenas o estabelecimento, mas o compromisso de manter viva a chama cultural da cidade. Falou sobre os desafios de administrar um negócio analógico na era digital, sobre os projetos de incentivo à leitura que desenvolvia com recursos próprios, sobre o sonho de transformar Vale do Sossego num polo cultural que atraísse artistas e escritores de todo o país. Eduardo escutava fascinado. Em seu mundo, sucesso media-se em valuations bilionárias e hipos espetaculares. Clara operava numa métrica completamente diferente, onde o sucesso era medido em crianças que descobriam o prazer da leitura, em adultos que encontravam consolo e sabedoria nas páginas dos livros, em uma comunidade que se mantinha intelectualmente viva apesar do isolamento geográfico. Quando ela mencionou casualmente que o grupo de leitura se reuniria naquela tarde para discutir Guimarães Rosa, algo em Eduardo se agitou, uma curiosidade há muito adormecida, um desejo de participar de algo sem agenda oculta ou objetivo. De networking, você deveria ficar, Clara sugeriu com aquela simplicidade desconcertante. São pessoas interessantes, conversas que alimentam a alma. Eduardo quis dizer que não tinha tempo, que precisava trabalhar, que aquilo não era para ele, mas as palavras morreram antes de nascer. Acenou afirmativamente, surpreendendo a ambos. Clara sorriu um sorriso que transformava seu rosto bonito em algo verdadeiramente luminoso, e voltou ao trabalho, deixando com seus pensamentos e uma pilha de livros que ela discretamente colocara ao seu alcance. As horas até o encontro passaram de forma estranha. Eduardo tentou trabalhar no laptop, mas sua concentração estava fragmentada. Pegou-se folheando os livros que Clara deixara, redescobrindo o prazer tátil do papel, o cheiro característico de livro novo misturado com o aroma de livros antigos que permeava a livraria. Observou o fluxo de clientes, mães com crianças,
Pequenas escolhendo livros ilustrados, adolescentes tímidos na sessão de poesia, senhores procurando westerns e romances policiais, universitários debatendo filosofia entre as estantes. Cada pessoa era recebida por Clara como um amigo querido. Cada venda era uma celebração silenciosa do encontro entre leitor e livro. O almoço foi no pequeno restaurante ao lado da livraria, onde Dona Teresa servia o melhor prato feito da região. Eduardo sentou-se ao balcão, ao lado de trabalhadores locais, funcionários públicos, comerciantes. A comida era simples mas saborosa, temperada com conversas sobre o clima, a política local, as fofocas inofensivas que mantinham a comunidade unida. Ninguém o tratava como celebridade ou tentava impressioná-lo. Era apenas mais um forasteiro passando pela cidade, merecedor da mesma cortesia reservada a todos. A normalidade era desconcertante e estranhamente reconfortante. Às 4 da tarde, o grupo de leitura começou a chegar. Eduardo posicionou-se estrategicamente num canto, tentando manter seu papel de observador, mas Clara não permitiu tal distanciamento. Apresentou-o ao grupo com naturalidade, sem mencionar sua proeminência no mundo dos negócios, apenas como Eduardo, um amigo que está visitando a cidade e adora literatura. A mentira branca sobre adorar literatura não era completamente falsa. Houvera um tempo, antes da obsessão pelo sucesso, em que Eduardo devorava livros com apetite voraz. O grupo era fascinantemente diverso. Seu Miguel, um senhor de 80 anos com barba de profeta e olhos travessos, era o historiador não oficial da cidade. Dona Conceição, homônima da avó de Clara, professora aposentada, tinha opiniões fortes sobre tudo e não hesitava em expressá-las. Marina, 17 anos, tímida mas brilhante, sonhava em ser escritora. Paulo, mecânico de dia e poeta nas horas vagas. Fátima, enfermeira do posto de saúde, que encontrava nos livros escape para o peso diário de cuidar de vidas, e outros, cada um trazendo sua perspectiva única, sua bagagem de vida, sua fome particular por histórias. A discussão sobre Grande Sertão, Veredas, foi uma revelação. Eduardo lembrava-se vagamente de ter sido obrigado a ler o livro no colégio, achando-o impenetrável e chato, mas ouvindo aquelas pessoas simples destrincharem as camadas de significado, relacionando as veredas de Riobaldo com suas próprias jornadas pessoais, encontrando no sertão de Rosa ecos de seus próprios sertões interiores, algo mudou em sua percepção. Quando seu Miguel relacionou a travessia do liso do Sussuarão com os momentos em que a vida nos força a atravessar nossos próprios desertos, Eduardo sentiu um aperto no peito. Sem perceber, começou a participar, compartilhando uma interpretação sobre escolhas e suas consequências que fez o grupo todo se voltar para ele com interesse genuíno. A tarde estendeu-se noite adentro. Após a discussão formal, o grupo migrou para a praça, onde a conversa continuou sob as estrelas. Garrafas de café e bolo de fubá materializaram-se, trazidos por membros do grupo numa coreografia de compartilhamento, que claramente se repetia há anos. Eduardo encontrou-se no centro de conversa sobre tudo e nada, a melhor época para plantar milho, as memórias da cidade antes da pavimentação, os sonhos dos jovens que partiam e às vezes voltavam, as pequenas vitórias e tragédias que compunham o tecido daquela comunidade. Marina, vencendo a timidez, aproximou-se com um caderno surrado. Queria sua opinião sobre um conto que escrevera. Eduardo quis dizer que não era qualificado, que não entendia de literatura, mas o olhar esperançoso da menina o desarmou. Leu o conto ali mesmo, à luz do poste, enquanto ela mordia as unhas nervosamente. A história era sobre uma jovem dividida entre o amor pela cidade natal e o chamado do mundo lá fora. A escrita era crua mas promissora, cheia de imagens poderosas e sentimentos autênticos. Eduardo ofereceu feedback cuidadoso, surpreendendo-se com sua própria capacidade de análise literária. O sorriso radiante de Marina valeu mais que muitos fechamentos de negócios milionários. Clara observava tudo com aquele seu jeito discreto mas atento.
Quando seus olhares se cruzaram sobre as cabeças do grupo, ela acenou quase imperceptivelmente. Um gesto de aprovação e algo que Eduardo não ousava nomear ainda. A noite esfriara, típica das cidades serranas, e as pessoas começaram a se despedir. Abraços foram trocados, promessas de trazer livros emprestados na próxima semana, lembretes sobre o aniversário de alguém. Eduardo recebeu sua cota de abraços e convites para voltar, cada gesto minando um pouco mais as muralhas que construíra ao redor de si. Caminhando de volta à pousada ao lado de Clara, o silêncio entre eles era confortável, preenchido pelo som de seus passos no calçamento de pedras e o canto noturno dos grilos. Você se saiu bem, ela comentou quando chegaram à esquina onde seus caminhos se separavam. Marina ficará semanas falando sobre seus comentários. Eduardo quis dizer algo inteligente, charmoso, mas tudo que conseguiu foi um sincero obrigado por hoje. Clara tocou levemente seu braço, um gesto rápido, mas que enviou ondas de calor por todo seu ser, e desapareceu na direção de sua casa, deixando-o parado na esquina como um adolescente após o primeiro encontro. O domingo amanheceu glorioso, com um céu azul que parecia pintado e um frescor no ar que convidava a atividades ao ar livre. Eduardo acordou sem despertador, algo que não acontecia há décadas. O café da manhã na pousada foi um evento social, com Dona Rosa insistindo que ele experimentasse o pão de queijo ainda quente e o doce de leite com queijo. Outros hóspedes haviam chegado, um grupo de observadores de pássaros que transformou a mesa numa aula improvisada sobre a avifauna local. Eduardo, que mal distinguia um pardal de um pombo, encontrou-se genuinamente interessado na paixão daquelas pessoas por criaturas que ele mal notava em seu dia a dia urbano. Sem planos definidos, decidiu explorar a cidade a pé. Vale do Sossego revelava-se em camadas a cada esquina dobrada. A arquitetura colonial preservada contava histórias de séculos. A igreja matriz, com seu interior barroco exuberante, guardava arte sacra que em qualquer museu metropolitano estaria atrás de cordões de isolamento, mas ali permanecia acessível ao toque e à contemplação. O mercado municipal fervilhava de cores, cheiros e sons, frutas que Eduardo não via desde a infância na fazenda dos avós, queijos artesanais, doces caseiros, artesanato local que mesclava tradição e criatividade contemporânea. Foi no mercado que encontrou Clara, negociando com seu Antônio um desconto em uma caixa de pêssegos para fazer compota. Ela vestia um vestido simples de algodão florido e sandálias gastas, o cabelo preso num rabo de cavalo displicente. Mesmo assim, ou talvez por isso, Eduardo achou-a mais bonita que as modelos e socialites que frequentavam seu círculo social. Ao vê-lo, seu rosto iluminou-se com surpresa genuína. Explorando? Perguntou. Antes que ele pudesse responder, seu Antônio interveio. Esse é o moço da cidade grande que está hospedado na Rosa. Começou então uma negociação teatral para vender-lhe frutas, com Clara rindo e tentando salvá-lo da lábia do comerciante. Saíram do mercado com Eduardo carregando uma sacola de frutas que não sabia o que fazer, ambos rindo da situação. Clara sugeriu um passeio até a Cachoeira do Véu da Noiva, um dos cartões postais da cidade. É domingo, não vai trabalhar? Ela provocou gentilmente. Eduardo percebeu que, pela primeira vez em anos, não sentia a compulsão de checar e-mails ou revisar relatórios. Acho que o trabalho pode esperar, respondeu, surpreendendo-se novamente com a facilidade da decisão. O caminho até a cachoeira era uma trilha de dificuldade moderada, que serpenteava pela Mata Atlântica preservada. Clara revelou-se uma guia extraordinária, apontando plantas medicinais, pássaros camuflados na folhagem, pegadas de animais no chão úmido. Falava da natureza com a mesma paixão com que falava de livros, entrelaçando conhecimento científico com sabedoria popular e poesia. Eduardo, que há anos via a natureza apenas através das janelas seladas de escritórios com ar-condicionado, redescobria o prazer simples de respirar ar puro, de sentir o sol filtrado pelas copas das árvores, de ouvir o som da água correndo sobre pedras. A cachoeira, quando finalmente a alcançaram, justificava plenamente seu nome poético.
A água caía de uma altura de cerca de 20 metros, criando um véu diáfano que capturava a luz solar em milhares de gotículas cintilantes. O poço na base convidava ao mergulho, mas Eduardo contentou-se em sentar nas pedras à margem, os pés na água gelada. Clara acomodou-se ao seu lado, e por longos minutos ficaram em silêncio contemplativo, ouvindo a sinfonia da água e da mata ao redor. Minha avó me trazia aqui quando eu era criança, Clara começou, a voz suave competindo com o som da cachoeira. Ela dizia que cada pessoa tinha sua própria cachoeira interior, um lugar onde a força e a beleza coexistiam, onde o movimento constante criava a paz. Começou então a falar sobre Dona Conceição, a avó que fora sua mentora e inspiração, uma mulher que vivera numa época em que poucas tinham acesso à educação superior, mas que se tornara autodidata voraz, transformando a pequena livraria, herdada do marido em centro cultural informal da cidade. Eduardo ouviu fascinado as histórias de uma mulher que organizava saraus literários nos anos de chumbo, escondendo livros proibidos no forro falso da loja, que ensinava adultos a ler gratuitamente. Nas noites de quinta-feira, que viajava de ônibus até a capital para comprar livros, escolhendo cada título com o cuidado de quem seleciona joias. Clara herdara não apenas o negócio, mas o legado de acreditar que livros podiam mudar vidas, que cultura era direito e não privilégio, que uma cidade pequena não precisava significar mentes pequenas. Em retribuição, Eduardo encontrou-se compartilhando memórias há muito enterradas. Falou sobre o menino que fora, fascinado por computadores numa época em que poucos sabiam o que eram, sobre os pais operários que trabalharam dobrado para pagar-lhe os estudos, sobre a bolsa no exterior, as primeiras startups fracassadas, a obsessão que gradualmente consumiu tudo mais em sua vida. Confessou o casamento que naufragara na sua ausência emocional, os amigos que se afastaram cansados de sempre ficar em segundo plano, a família que só via em datas obrigatórias. Construí um império, disse com amargura inédita, mas perdia a habilidade de viver nele. Clara ouviu tudo com atenção compassiva, sem oferecer platitudes consoladoras ou conselhos não solicitados. Quando ele terminou, ela simplesmente disse: ainda há tempo. A simplicidade da afirmação, a certeza tranquila em sua voz, tocou Eduardo mais profundamente que qualquer discurso motivacional. Ficaram ali até o sol começar a se inclinar para o oeste, alternando conversas profundas com silêncios contemplativos, descobrindo a rara compatibilidade de pessoas que podiam estar juntas, sem necessidade constante de preencher o vazio com palavras. O retorno pela trilha foi marcado por uma leveza que Eduardo não sentia há anos. Pararam diversas vezes para Clara mostrar algo interessante, um ninho de beija-flor com filhotes minúsculos, uma bromélia florida, pegadas frescas, de jaguatirica. Em cada parada, Eduardo sentia mais uma camada de sua armadura profissional se dissolver. Quando chegaram ao início da trilha, o sol se punha em espetáculo de cores que nenhum monitor 4000 poderia reproduzir fielmente. Ficaram parados, assistindo o dia se despedir, conscientes de que algo importante mudara entre eles naquelas horas compartilhadas. O jantar foi no único restaurante mais sofisticado da cidade, uma tentativa de Eduardo retribuir minimamente a generosidade de Clara. O fogão mineiro ocupava um casarão restaurado com vista para o vale, especializado em comida regional com toques contemporâneos. O chefe, Rodrigo, era um filho da cidade que estudara gastronomia em São Paulo e voltara para aplicar técnicas modernas aos pratos da infância. A refeição foi uma celebração de sabores locais elevados com criatividade, acompanhada por um vinho produzido em vinícola boutique da região. A conversa fluiu tão naturalmente quanto o vinho. Falaram sobre livros que amavam, filmes que os marcaram, músicas que serviam de trilha sonora para momentos importantes. Eduardo descobriu em Clara uma intelectual voraz disfarçada de comerciante provinciana. Ela citava Clarice Lispector e Guimarães Rosa com a mesma facilidade com que discutia Stephen King ou Isabel Allende. Seu conhecimento ia além da literatura, abrangendo história, filosofia, arte, mas nada nela era pedante ou exibicionista.
O conhecimento fluía naturalmente, temperado com humor e humildade. Clara, por sua vez, ficou fascinada ao descobrir o Eduardo por trás do empresário. O homem que programara seu primeiro jogo aos 12 anos não por ambição, mas por puro deleite criativo, que ainda se emocionava ao falar sobre o potencial da tecnologia para democratizar conhecimento, que guardava na memória trechos de poemas lidos na adolescência. As máscaras profissionais caíam a cada taça de vinho, a cada risada compartilhada, a cada olhar que se prolongava além do socialmente aceitável. Quando saíram do restaurante, a cidade dormia sob um cobertor de estrelas. Sem combinarem, começaram a caminhar sem destino, prolongando a noite que nenhum dos dois queria ver terminar. As ruas desertas ecoavam seus passos e conversas sussurradas. Passaram pela livraria fechada, e Clara contou sobre as vezes em que, criança, escondia-se entre as estantes após o expediente, lendo até a avó encontrar adormecida sobre os livros. Eduardo falou sobre as madrugadas programando em seu primeiro apartamento, sobrevivendo à base de miojo e café, movido por sonhos que agora pareciam simultaneamente realizados e vazios. Chegaram eventualmente à Praça Central, agora vazia exceto pelos gatos que reinavam noturnos sobre o território. Sentaram-se no mesmo banco onde o grupo de leitura se reunira, o silêncio entre eles vibrando com palavras não ditas. Foi Clara quem quebrou o encanto, virando-se para encará-lo diretamente. "O que está acontecendo aqui?" perguntou com sua franqueza característica. Eduardo, mestre em negociações complexas, encontrou-se sem palavras. Como explicar que em 2 dias ela havia abalado certezas construídas em décadas? Que sua presença tornava tudo mais claro e mais confuso ao mesmo tempo. "Não sei", admitiu finalmente, "mas sei que não quero que termine amanhã." Clara sorriu aquele sorriso que transformava seu rosto e acelerava o coração de Eduardo. "Então não termine", disse simplesmente. Ficaram ali mais um tempo, não como dois estranhos que acabaram de se conhecer, mas como almas que se reconhecem após longa separação. Quando finalmente se separaram, o abraço de despedida durou exatamente o tempo necessário para prometer continuações. Eduardo passou a noite em claro, mas não era a insônia ansiosa de costume. Era a vigília de quem tem muito a processar, decisões a tomar, rumos a reconsiderar. Pela janela aberta, o ar noturno trazia o perfume de dama da noite e o canto distante de uma coruja. Pensou em sua vida em São Paulo, apartamento luxuoso, mas impessoal, a agenda perpetuamente lotada, as conquistas profissionais que impressionavam nos jornais, mas deixavam um vazio existencial crescente. Contrastou com os 2 dias em Vale do Sossego a simplicidade que revelava complexidades, as conversas que alimentavam mais que negócios milionários, a mulher extraordinária disfarçada de vendedora de livros. Às 3 da manhã, tomou uma decisão que teria considerado insana 48 horas antes. Ligou para Mariana, acordando a má sem se desculpar. Ela estava acostumada com ligações em horários impossíveis. Instruiu-a a cancelar todos os compromissos da semana. Sim, todos. Inclusive a conferência em Nova York. Sim, tinha certeza. Não estava doente. Talvez estivesse mais saudável que em muito tempo. Desligou antes que ela pudesse protestar mais, sentindo uma leveza que não experimentava desde os primeiros dias como empreendedor. A manhã de segunda chegou com promessa de mudanças. Eduardo fez sua mala, mas não para partir para mudar-se. Para um quarto de longa permanência que Dona Rosa, perspicaz, já havia sugerido. Durante o café, anunciou sua decisão de ficar mais uma semana, pelo menos. A proprietária não demonstrou surpresa, apenas comentou que Vale do Sossego tinha esse efeito em algumas pessoas. Às certas, acrescentou com um piscar de olhos que sugeria saber mais do que dizia. Clara estava regando as plantas quando ele chegou à livraria. Ao vê-lo com a mala, seu rosto passou por uma série de expressões: surpresa, confusão e finalmente algo que se parecia perigosamente com esperança. "Mudança de planos", Eduardo anunciou, tentando parecer casual. "Decidi que preciso de umas férias de verdade. Você conhece alguém que alugue um espaço com boa internet onde eu possa trabalhar algumas horas por dia?"
O sorriso que iluminou o rosto de Clara valeu todas as reuniões canceladas, todos os negócios adiados, todas as certezas questionadas. As próximas semanas passaram num ritmo que Eduardo aprendeu a saborear. As manhãs eram dedicadas ao trabalho remoto, gerenciando o essencial de seu império tecnológico da pequena sala que Clara lhe cedera nos fundos da livraria. Descobriu, para surpresa de todos, inclusive dele mesmo, que a empresa funcionava perfeitamente bem sem sua presença física constante. A equipe, inicialmente confusa, adaptou-se e até floresceu com a autonomia aumentada. As decisões importantes ainda passavam por ele, mas o microgerenciamento obsessivo deu lugar a uma liderança mais confiante e delegativa. As tardes e noites pertenciam à Vale do Sossego e, cada vez mais, a Clara. Juntos, exploraram cada canto da cidade e seus arredores. Eduardo conheceu as quedas de água secretas onde os locais se banhavam, as trilhas que levavam a mirantes de tirar o fôlego, os artesãos que mantinham vivas tradições seculares. Participou de festas comunitárias onde aprendeu a dançar forró. Pé de serra, ajudou em mutirões para reformar a escola rural, descobriu o prazer simples de jogar dominó com os aposentados na praça. Mas eram os momentos na livraria que mais o transformavam. Eduardo tornou-se presença constante, ajudando Clara em tarefas que nunca imaginou fazer: catalogar novos livros, decorar vitrines temáticas, organizar eventos literários. Descobriu que tinha talento para a curadoria, selecionando títulos que dialogavam de formas inesperadas. Sua experiência em tecnologia provou-se útil quando modernizou o sistema de vendas e criou presença online para a livraria, sempre respeitando o charme analógico, que era sua essência. O grupo de leitura tornou-se ponto alto de suas semanas. Eduardo não apenas participava, mas começou a sugerir títulos, trazendo autores contemporâneos que dialogavam com os clássicos amados pelo grupo. A discussão sobre Sapiens, de Yuval Noah Harari, foi particularmente memorável, com seu Miguel relacionando as teorias sobre cooperação humana com a história de Vale do Sossego, e Marina encontrando paralelos com sua própria jornada de autoconhecimento. Eduardo facilitou a sessão com habilidade crescente, descobrindo que mediar conversas sobre ideias era infinitamente mais satisfatório que mediar fusões corporativas. Foi durante a organização do primeiro café literário da livraria que a relação com Clara aprofundou-se definitivamente. A ideia surgira numa conversa casual e rapidamente ganhou vida própria. Um sábado por mês, a livraria abriria suas portas para um café da manhã especial, onde autores locais apresentariam seus trabalhos, músicos tocariam acústico e a comunidade celebraria a cultura. Eduardo mergulhou no projeto com entusiasmo, que surpreendia até ele, cuidando da logística, enquanto Clara cuidava da curadoria artística. Trabalhavam até tarde preparando o evento, e numa dessas noites, exaustos mas satisfeitos após pintar faixas e organizar cadeiras, encontraram-se sozinhos na livraria silenciosa. Clara preparava chá, enquanto Eduardo arrumava os últimos detalhes. Quando ela trouxe as xícaras, seus dedos se tocaram na transferência, e o momento congelou. Havia semanas de olhares prolongados, toques casuais que eletrificavam, uma tensão crescente que ambos reconheciam, mas hesitavam em nomear. Eduardo, Clara começou, sua voz apenas um sussurro no silêncio da loja, mas ele a interrompeu, pousando a xícara e tomando suas mãos. Eu sei, disse simplesmente. Eu também. E então, entre estantes que guardavam milhares de histórias de amor, eles escreveram o primeiro capítulo da sua própria. O beijo foi como tudo entre eles começou hesitante, respeitoso, e aprofundou-se em algo que abalava fundações e reconstruía mundos. Quando se separaram, ambos riam e choravam simultaneamente, conscientes de que haviam cruzado um ponto sem retorno. O primeiro café literário foi um sucesso que superou todas as expectativas. A livraria transbordava de gente, o aroma de café fresco e pão de queijo misturando-se ao cheiro reconfortante de livros. Marina leu trechos de sua novela em progresso, agora muito mais confiante após meses de mentoria informal de Eduardo e Clara.
Um violonista local musicou poemas de Drummond. Crianças participaram de contação de histórias. A comunidade inteira parecia ter comparecido, transformando o evento em celebração da cultura local. Eduardo observava tudo com satisfação profunda, mas seus olhos sempre retornavam a Clara. Ela movia-se entre os grupos com graça natural, garantindo que todos se sentissem bem-vindos, que cada artista tivesse seu momento, que a magia do evento fluísse organicamente. Quando seus olhares se cruzavam através da multidão, o sorriso que compartilhavam continha promessas e cumplicidade. Estavam juntos agora, não apenas como parceiros no evento, mas como par que escolher entrelaçar destinos. Nas semanas seguintes, estabeleceram uma rotina que acomodava dois universos em harmoniosa colisão. Eduardo mantinha conexão com sua empresa, mas com perspectiva radicalmente alterada. Implementou políticas de trabalho remoto, programas de responsabilidade social, uma cultura corporativa que valorizava resultados, mas também bem-estar. Seus sócios inicialmente resistiram, mas os números falavam por si. Funcionários mais felizes produziam melhor, a retenção de talentos aumentou, a inovação floresceu quando as pessoas tinham espaço para respirar. Clara, por sua vez, começou a sonhar maior, com o apoio estratégico e, sim, financeiro de Eduardo, oferecido com delicadeza e aceito com pragmatismo. A livraria expandiu suas atividades. Criaram um programa de bibliotecas itinerantes para as comunidades rurais mais afastadas. Estabeleceram bolsas para jovens escritores locais. Transformaram o segundo andar do prédio vizinho em espaço cultural multifuncional. Cada projeto mantinha a essência do sonho de Clara, mas amplificado pela experiência e recursos que Eduardo trazia. O momento decisivo veio numa tarde de outono, 6 meses após aquele erro de embarque providencial. Eduardo estava em videoconferência com investidores internacionais quando Clara entrou discretamente no escritório. Ele pediu licença aos participantes e mutou o microfone. Desculpe interromper, ela disse, mas Marina acaba de receber a carta. Fui aceita na USP, com bolsa integral. A alegria no rosto de Clara, o orgulho pelo sucesso da menina que haviam mentoreado juntos, tocou Eduardo mais profundamente que qualquer vitória empresarial. Quando retornou a chamada, algo fundamental havia mudado em sua perspectiva. Os números na tela, as projeções de crescimento, as estratégias de expansão, tudo parecia simultaneamente importante e secundário. Encerrou a reunião mais cedo, alegando problemas técnicos, e foi procurar Clara. Encontrou-a na praça, cercada por Marina e sua família, todos celebrando a conquista. Abraçou Marina, parabenizou os pais orgulhosos, e então puxou Clara para o lado. Quero te mostrar uma coisa, disse, guiando-a até o antigo cinema da cidade, fechado há anos. Clara conhecia o prédio Art Deco em ruínas, sonhava em vê-lo restaurado, mas sabia que estava além das possibilidades do município. Eduardo tirou uma chave do bolso e abriu as portas emperradas. Lá dentro, apesar da deterioração, a grandeza original ainda era visível: o palco italiano, as poltronas de veludo puído, os afrescos no teto descascado. Comprei, Eduardo anunciou simplesmente. Quero transformar isso no centro cultural. Que Vale do Sossego merece. Teatro, cinema, espaço para exposições, salas de aula para oficinas. Mas só farei isso se você concordar em ser minha sócia. Não apenas no projeto, em tudo. Na vida. Clara olhou para ele, os olhos brilhando, com lágrimas não derramadas. Está me pedindo em casamento num cinema abandonado? Perguntou com aquela mistura de humor e emoção que a caracterizava. Estou pedindo que construamos algo juntos, ele respondeu. Algo que seja maior que nós dois. A resposta de Clara foi um beijo que ecoou no espaço vazio, prometendo preenchê-lo com vida nova. Nos meses seguintes, o antigo cinema transformou-se no Centro Cultural Palavras Cruzadas, um espaço que rapidamente se tornou o coração pulsante da cidade. A programação mesclava cinema independente, teatro amador e profissional, exposições de artistas locais e nacionais, oficinas para todas as idades.
O projeto gerou empregos, atraiu turismo cultural, colocou o Vale do Sossego no mapa de circuitos alternativos. Eduardo e Clara casaram-se numa cerimônia simples na Praça Central, cercados pela comunidade que se tornara família para ambos. Marina, agora caloura de letras na USP, voltara especialmente para ser madrinha e ler um poema que escrevera para a ocasião. Seu Miguel, com a sabedoria de seus quase 90 anos, falou sobre como o amor verdadeiro sempre encontra seu caminho, mesmo que através de erros de percurso. Dona Rosa preparou o banquete, seu Joaquim decorou o Fusca com flores para levar os noivos. A cidade inteira participou da festa que se estendeu madrugada adentro. A vida que construíram juntos era um equilíbrio delicado entre dois mundos. Eduardo manteve sua empresa, mas transformou-a profundamente, implementando valores que aprendera em Vale do Sossego. Abriu escritórios em cidades pequenas, criou programas de inclusão digital para comunidades isoladas, financiou projetos culturais pelo país. Clara expandiu sua visão além da livraria, coordenando uma rede de espaços culturais em cidades interioranas, escrevendo artigos sobre democratização do acesso à literatura, mentoreando jovens empreendedores culturais. Dividiram seu tempo entre São Paulo e Vale do Sossego, criando pontes entre realidades que muitos julgavam incompatíveis. Seu apartamento na capital tornou-se ponto de encontro para artistas, intelectuais e empresários interessados em projetos de impacto social. A casa que construíram em Vale do Sossego, com vista para as montanhas, e uma biblioteca que ocupava um andar inteiro, recebia constantemente amigos de ambos os mundos, promovendo conexões improváveis e férteis. 2 anos após o casamento, Clara deu à luz Luna, uma menina de olhos curiosos, que cresceria entre livros e tecnologia, entre a agitação urbana e a paz interiorana, entre tradição e inovação. Eduardo, que sempre temera a paternidade por acreditar que não teria tempo ou paciência, descobriu-se completamente apaixonado pela filha, reorganizando prioridades para estar presente em cada momento importante. Clara, por sua vez, encontrou na maternidade nova fonte de inspiração para seus projetos, criando programas de incentivo à leitura para bebês e gestantes. Em uma tarde tranquila, enquanto observavam Luna brincar no jardim sob a supervisão carinhosa de Dona Rosa, agora babá oficial e avó postiça, Clara e Eduardo refletiam sobre a jornada improvável que os unira. Às vezes penso no que teria acontecido se você tivesse embarcado no avião certo naquele dia, ela comentou, entrelaçando seus dedos aos dele. Eduardo sorriu, observando a filha que tentava, com determinação herdada de ambos, construir uma torre de blocos coloridos. Teria continuado vivendo sem realmente viver, respondeu após um momento, construindo impérios de areia que a primeira onda levaria. Você me ensinou que sucesso sem significado é apenas barulho, que riqueza sem compartilhamento é apenas acúmulo, que poder sem propósito é apenas controle vazio. Clara apoiou a cabeça em seu ombro, seu perfume misturando-se ao aroma de jasmim do jardim. E você me mostrou que sonhos podem ganhar asas quando encontram recursos e estratégia, que pequenas cidades podem ser centros de grandes ideias, que amor, quando encontra propósito comum, multiplica-se em transformação. Luna finalmente conseguiu equilibrar o último bloco, e seu grito de alegria atraiu a atenção dos pais. Correram para celebrar a pequena vitória, conscientes de que a vida era feita dessas conquistas aparentemente insignificantes que, somadas, construíam significado. Enquanto abraçavam a filha, Eduardo pensou em como um erro de embarque havia se revelado o acerto mais importante de sua vida. Como perder-se geograficamente o ajudara a encontrar-se existencialmente, como uma pequena cidade chamada Vale do Sossego lhe ensinara o valor do desassossego criativo, da inquietação produtiva, da busca constante por sentido. Clara, como se lesse seus pensamentos, sorriu aquele sorriso que ainda acelerava seu coração. Sabe o que minha avó dizia? Perguntou, ajudando Luna a reconstruir a torre que acabara de desmoronar. Que não existem erros, apenas desvios necessários.
que o caminho mais longo muitas vezes é o único que nos leva onde realmente precisamos chegar. Eduardo assentiu, observando as duas mulheres que haviam redefinido sua existência. Em um mundo de algoritmos e eficiência máxima, fora um erro aleatório que o conduzira à maior precisão de sua vida, o amor que agora dava sentido a tudo mais. Naquela noite, depois de colocar Luna para dormir, sentaram-se na varanda para observar as estrelas, um ritual que mantinham desde os primeiros dias em Vale do Sossego. A cidade aos seus pés cintilava com luzes suaves, o centro cultural iluminado para uma apresentação noturna, a livraria ainda aberta para um evento de lançamento. Eduardo segurou a mão de Clara, sentindo a textura familiar de sua pele, o peso confortável de sua aliança, a energia vibrante que sempre emanava dela. Obrigado, disse simplesmente. Não precisava elaborar, ela compreendia a profundidade daquele agradecimento, tudo o que lhe abarcava. Clara sorriu, apertando sua mão em resposta silenciosa. Ficaram ali, contemplando o céu estrelado e a cidade que os unira, conscientes de que o verdadeiro luxo não estava nos jatos particulares ou nos apartamentos de cobertura, mas na capacidade de estar plenamente presente no momento, de construir algo significativo juntos, de amar sem reservas ou cálculos. O erro que trouxera Eduardo a Vale do Sossego revelara-se, afinal, o mais feliz dos acidentes, aquele que o conduzira não apenas a um lugar inesperado no mapa, mas ao destino que seu coração, sem que ele soubesse, sempre buscara.